Olá, garoto, garota, jovem, curioso sobre as ideias espíritas. Queria falar para vocês que no último domingo, esse primeiro domingo de março, nós realizamos na Mocidade Espírita Diógenes Medeiros o nosso estudo sobre a temática Deus e as religiões. Nesse tema, muitas questões, muitas ideias foram discutidas e debatidas, dentre elas algo que eu não sei se você sabia. A ideia de que o conceito de Deus, talvez não o conceito, mas a ideia, a intuição de Deus é algo natural no ser humano. Você sabia? Sim. Diferente do que as pessoas pensam, de que Deus é resultado, de que a ideia de Deus é resultado de um processo sociocultural que passa de pai para filho, a ideia de Deus é algo natural. Se você pegar na história da humanidade, se você pegar desde as civilizações mais remotas até atualmente, nós vamos perceber que independente do nível de inteligência, do nível das questões socioculturais, independente das regiões, a ideia de Deus sempre existiu. A ideia de que tem um ser superior que fez todas as coisas e que governam o nosso mundo. Disso então entendemos que a ideia de Deus é uma intuição, é um processo natural, é algo que faz parte da natureza humana. Contudo, o conceito de Deus, ou seja, as ideias que fazemos dessa intuição, que são diferentes de um ser humano para outro em diferentes épocas, elas são produto da nossa inteligência, é produto das nossas ferramentas sociocultural, é resultado dos processos de transferências, de ensinamentos dos pais para os filhos. Porque a intuição é algo natural. Entretanto, o nosso esforço, a nossa capacidade de entender o que é essa intuição, de tentar definir o que é Deus, de tentar construir na nossa mente um conceito, isso depende da nossa capacidade. E à medida que o tempo vai passando, a nossa inteligência se desenvolve, as nossas ferramentas socioculturais se aperfeiçoam e, portanto, a nossa capacidade de avaliar e de avaliar a nossa intuição e de dizer, portanto, o que é Deus, melhora, se desenvolve. Então, nós podemos dizer que as religiões são instituições sociais que agrupam, que aglomeram um agrupamento de pessoas, que juntam determinadas pessoas, que pensam de determinada forma, de maneira parecida, e ali eles congregam a mesma ideia, o mesmo conceito, uma mesma capacidade de compreender Deus. E essas ideias vão sendo construídas e propagandeadas, propaladas à medida que o tempo passa, como um processo cultural. Daí as religiões serem entendidas como um grupo social, um grupo sociocultural. Todo grupo sociocultural, ou seja, todo agrupamento de pessoas, elas envolvem poder, porque as lideranças desses grupos acabam exercendo poder, definindo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, definindo o que Deus espera de cada um de nós. Deus, então, nas religiões, de forma geral, assumem a ideia de um ser superior, de um ser que determina tudo o que a gente quer, de um rei, algumas vezes de um pai, mas muitas vezes de alguém que determina e, portanto, que nós devemos seguir, nós devemos obedecer. É claro que as diferentes interpretações, à medida que o tempo passa, elas são confrontadas com a razão. A nossa inteligência se desenvolve, a razão pede explicações, e aí o conceito de Deus fica em franca defasagem entre o que acreditávamos e o que hoje a inteligência mostra como real. É por isso que muitas das vezes uma ferramenta da religião para proteger as suas questões de poder é a definição de dogmas. Então, o que são dogmas? São ensinamentos, são ideias, são conceitos fundamentais dessas religiões que não permitem questionamentos. Então, à medida que a inteligência humana se desenvolve, à medida que a razão humana se desenvolve, e se quer questionar determinados ensinamentos e determinados conceitos, isso não é permitido. Isso não é possível que aconteça. E por quê? Por qual razão? Porque os dogmas são inquestionáveis. A existência de dogmas, ela está intimamente relacionada com a ideia de manutenção de poder. Eu não quero admitir que estou errado,
E para não ter que discutir, porque eu vou estar em flagrante contradição, eu defino que essas questões são inquestionáveis. E nessa perspectiva de inquestionabilidade, você corre o risco de desenvolver intolerâncias, né, de fundamentalismos, de fanatismo, e tudo isso gera preconceito, gera, né, falta de conhecimento, gera preconceito, intolerância, agressões, separações, violência, né, de toda a natureza, e evidentemente até mesmo guerras e grande sofrimento para a humanidade, para as pessoas de uma forma geral. Culpa, né? Gera culpa, enfim, gera muitos problemas. Então até mesmo para os crentes, para aqueles que são membros da mesma religião, elas são perniciosas, porque elas acabam gerando culpa, e a culpa é uma das grandes fontes de sofrimento humano e de dificuldades para o desenvolvimento da pessoa, do aperfeiçoamento da pessoa, porque o indivíduo fica preso ali no processo de culpa. Então as religiões, elas acabam paradoxalmente, né, paradoxalmente no sentido do seu conceito, quer dizer, são instituições que deveriam nos ajudar, nos aproximar de Deus, né? Religião, do latim religare, religar criatura ao Criador, ela acaba nos afastando, porque ela vai nos trazendo uma série de visões e interpretações que, à medida que evoluímos, vai nos distanciando de Deus. É aí que aparece a ideia de ateísmo, né? Então, enquanto a crença em Deus é um processo natural, o ateísmo é antinatural. E é antinatural porque ela surge num movimento sociocultural, num movimento crítico do desenvolvimento da inteligência humana, que percebe que as representações de Deus na religião estão em flagrante contradição com a lógica, estão em flagrante contradição com o desenvolvimento da ciência, com o flagrante desenvolvimento da verdade, né? Do conhecimento, da verdade própria daquela época. Então, isso faz com que a pessoa, então, rompa com Deus. Mas, na verdade, ele não está rompendo com Deus, né? Ele está rompendo com a crença naquela representatividade. Por isso que a gente diz que se a crença, né, se a intuição de Deus é natural, faz parte da natureza humana, o ateísmo, ele é antinatural, ele é uma reação intelectual natural dessa flagrante contradição entre o conhecimento e os dogmas. A doutrina espírita, ela procura nos esclarecer, né, de que Deus não é um rei, uma pessoa ou alguém. A pergunta de Kardec é clara no Livro dos Espíritos: o que é Deus? E a resposta é de que ele é a causa primária de todas as coisas. E essa causa é uma causa inteligente, porque as coisas que estabelecem o nosso universo é um universo inteligente. Então Deus, segundo o Espiritismo, são as leis que regem o universo. São as leis que determinam o funcionamento e a harmonia desse universo que se repete, né, de anos e anos, de milhões de anos, desde o seu início de criação até esse momento. O universo funciona sempre da mesma forma, e mesmo assim é um grande desafio para grandes mentes, para os grandes cientistas, que buscam entender como é que ela funciona, as suas regras, os seus princípios, as suas leis, e mesmo assim tem grandes dificuldades. Então Deus é sim, essa causa inteligente, são essas leis que regem o funcionamento do universo e que a ciência busca efetivamente compreender. Então, o Espiritismo, nesse aspecto, ele não é necessariamente uma religião, né? Ele é uma religião na medida em que ele busca reunir você, né? Religar você ao Criador, fazendo você refletir. Refletir de que maneira? Olhando para essas leis e buscando, então, não um comportamento determinado por um determinado grupo social que, pretensamente, acredita interpretar o pensamento de Deus. Não. A doutrina espírita, ela se baseia em conceitos e ideias de que Deus é essa causa inteligente que estabelece essas leis naturais e, portanto, não realiza milagres, ou seja, milagres não existem
Os milagres seriam derrogação da lei, seria o não funcionamento dessa lei, seria um privilégio para algumas pessoas, em que essas leis diferentes, né, que funcionam para todo mundo, mas para que certas pessoas não funcionam porque Deus, por vontade própria, quer beneficiar uns e não beneficiar outros. Não é. Na concepção espírita, Deus são essas leis inteligentes, são essas leis que não são apenas naturais, mas elas são morais, porque a partir do momento em que eu entendo o funcionamento do universo, que eu percebo que a harmonia do universo se estabelece dentro de regras muito bem definidas, e o meu comportamento vai na direção dessas regras, eu entro em harmonia, entro em sintonia com todas as outras coisas que compõem esse universo. E nessa perspectiva, eu vivo feliz, eu vivo alegre, né? Sem nenhum tipo, e confiante, porque eu sei do que vai acontecer, porque as coisas se repetem, porque é assim que as coisas são. A nossa imprevidência, a nossa relutância em prestar atenção, a nossa falta de conhecimento é que acaba fazendo com que a gente se ache desamparado, mas é a nossa imprevidência. Todo ano chove e chove muito, principalmente no final e no começo do próximo ano. No final de um ano e no começo do outro. Se a nossa previdência fosse de atender para essas coisas, de construir casas, de construir estruturas, de organização, para evitar os desabamentos de uma série de coisas, nós não precisaríamos estar aqui perguntando por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus mantém o universo funcionando, estruturado, organizado, muito bem definido. Basta que a gente, então, entenda como é que esse universo funciona, para que as nossas ações, para que as nossas atitudes, para que as nossas escolhas estejam em harmonia com esse processo, e nessa perspectiva a gente tirar o melhor desse processo. Então é por isso que a doutrina espírita nos prega a estudar, analisar, e não definir uma moral, não definir o que é certo e o que é errado, mas levar a gente a estudar essas leis morais, refletir sobre elas e o nosso comportamento, e a partir daí cada um, né, independentemente, faz o julgamento de si mesmo e pensa se deve ou não mudar, trocar os seus hábitos por outros, adequando a essas regras e a esse funcionamento da natureza para entrar em sintonia. É disso que nós estamos falando. Perceber essas leis são fáceis? Adequar o nosso comportamento a esse processo, mudar os nossos hábitos, é algo trivial? Não, não é algo trivial. É um processo de estudo, dedicação, de esforço, é um processo de evolução. E é por isso que nós dedicamos, né, os espíritas, em especial, né, pode ser que outras religiões assim façam também, estamos falando do espiritismo, se dedica a estudar, a refletir, a prestar atenção nisso e buscar uma reforma de comportamento em direção a isso, sem dogmas, sem determinações, analisando como o avanço da ciência nos permite entender essas leis e reformular interpretações erradas. Daí Kardec dizer que o Espiritismo, né, nos permite o desenvolvimento de uma razão, né, que pode encarar, que pode nos produzir uma fé, a fé espírita. E a fé espírita é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então a gente vai discutir, à medida que a ciência evolui, à medida que o conhecimento evolui, à medida que os nossos conceitos se aperfeiçoam, a gente melhora a nossa interpretação das leis, melhora a interpretação de Deus e entende o que Deus quer da gente, e aí a gente se aperfeiçoa. Então eu te convido você, jovem, né, menina, menino, garoto, garota, espírita, para participar dos nossos estudos. Vim aqui, é domingo, das 10 da manhã às 11 da manhã no domingo, para que venham pessoalmente, né, discutir com a gente, falar, apresentar sua dúvida, discordar, né, e fazer esse processo de análise. Se você não puder, né, se você tiver com dificuldade, comente aí no vídeo, poste um vídeo, poste um comentário, concorde, discorde, faça perguntas, questões. Nós gostaríamos de ouvir a sua colaboração, a sua contribuição nesse grande processo de escuta, de entendimento e de autoaperfeiçoamento que a gente está em busca. Não somos perfeitos, temos muitas falhas, entretanto, temos uma ideia que é o de aperfeiçoar, tá certo? Grande abraço a vocês, espero encontrar vocês lá no Diógenes, aos domingos, das 10 às 11 da manhã, tá certo? Grande abraço, até lá.